Bem-vindos ao diálogo técnico estratégico sobre a cibersegurança nacional. Vamos dialogar em torno dos planos de implementação, infraestruturas críticas, boas práticas, bem como o uso seguro de novas tecnologias. Estamos aqui para falar da importância da garantia da soberania digital. Vivemos numa era em que a tecnologia está presente em quase todos os aspectos da nossa vida, desde a comunicação até aos serviços bancários, educação e segurança e etc. Por isso, torna-se mesmo necessário e essencial refletir essas tecnologias e principalmente os nossos dados. E este diálogo enquadra-se no âmbito do 18º aniversário do INIC. Temos aqui um painel de convidados, nomeadamente a Presidente do Conselho da Administração do INIC, Dalila Rita, o Presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, José Manuel Costa Alegre. Temos aqui o Diretor de Estudos e Planeamento do Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, que naturalmente estará a juntar-se a nós. Depois também temos o Diretor-Geral do Registro do Notariado, Silvestre da Apresentação, Diretor de TEI, Vanilson dos Santos, depois o Diretor do Banco Central de São Tomé e Príncipe, estamos a referir no setor da tecnologia, Venâncio Quaresma. Depois temos aqui, neste caso, o representante do INE, Instituto Nacional de Estatística, o Presidente do Conselho de Administração da AGER, que é justamente Cecílio Sacramento. Já dissemos que o objetivo deste diálogo é justamente analisar tudo quanto tem a ver com a cibersegurança. E vamos já passar a uma primeira pontualização que eu dirigia ao José Manuel Costa Alegre. Quando se fala da cibersegurança, o que é de facto isto? Ou a segurança, a soberania digital? Obrigado. Quando nós falamos de cibersegurança, ou por outras palavras, segurança do espaço cibernético, é justamente isso, a garantia do espaço cibernético. Porque de nós reunirmos e termos este diálogo à volta deste tema que é a cibersegurança, só para nós compreendermos o alcance desta matéria cibersegurança. É visível aos olhos de todos a maturidade da transformação digital em São Tomé e Príncipe e a evolução tecnológica nos levando para aquilo que nós chamamos de não só economia digital, mas também soberania digital, a partir do momento que tudo quanto se relaciona nos setores do Estado e não só, tendem a serem transferidos para o digital. Daí que a garantia, a segurança desse espaço digital é que nós estamos a chamar de cibersegurança, que comporta 3 aspectos fundamentais, que é a garantia da integridade dos dados corporativos e não só, a privacidade desses dados e a disponibilidade desses dados. Esses 3 pilares consistem naquilo que é a cibersegurança. Portanto, a cibersegurança é todo expediente, toda ação à volta da segurança e proteção do nosso espaço digital, ou seja, no mundo cibernético. Num país como o nosso, onde as infraestruturas de cibersegurança ainda não são tão evidentes, como é que se pode ver essa questão a que se referiu anteriormente, para que haja, de facto, a tal soberania que desejamos? Quando nós falamos da infraestrutura, nós estamos a pontuar infraestruturas críticas dos constituintes, não infraestrutura de cibersegurança. A cibersegurança dá o seu primeiro passo, dá o seu pontapé de saída, e esta é a primeira reunião oficial ao nível da comunicação social sobre cibersegurança, mas o primeiro passo foi dado quando o Governo decide, através da deliberação número 43 de 2025, aprovar
a criação do Comitê Nacional de Cibersegurança, que é este comitê. Neste mesmo documento, aprova também a Estratégia Nacional de Cibersegurança, aprova também o Plano de Ação de Cibersegurança de São Tomé e Príncipe. Essas são as bases fundamentais para se lançar a ideia, a estratégia, a consolidação da cibersegurança. Os outros passos, a infraestrutura, a formação, a capacitação, são passos subsequentes da adoção de todo esse procedimento legislativo, estratégico e não só. Exato. Eu me dirijo agora a presidente do Conselho de Administração do INIC. Como é que se pode contextualizar essa questão da cibersegurança justamente na capacidade do país controlar os seus dados, sistemas de infraestrutura digitais? Boa tarde a todos, muito obrigada pela pergunta, pela questão. A nível do país, podemos dizer que nós estamos a fazer um trabalho juntamente com as entidades que já se encontram melhor preparadas, nos ajudando. A nível do governo do país, nós temos estratégias, algumas estratégias que são estruturantes, importantíssimos para nos ajudar a ter uma diretriz de como nós podemos seguir. Nomeadamente a estratégia de cibersegurança, como foi cá referida pelo presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, e também a estratégia de governança de dados. Nós temos que saber como governar esses dados, como garantir também a privacidade e integridade desses dados. E no âmbito também da estratégia existe um plano de ação da cibersegurança que define também a forma de como cada interveniente, cada direção estratégica a nível do país deve agir, as atividades que nós devemos proceder para nós conseguirmos preparar-nos para lidar com a matéria de cibersegurança em São Tomé. Existem nomeadamente formações, workshops, parceiros internacionais, a nível de nós possamos conseguirmos trocar mais conhecimentos e beber daquilo que é a experiência dos nossos parceiros, e acredito que consegui responder à questão. Nilson Santos, a soberania digital, tal como foi dito por José Manuel Costa Alegre, deve ser entendida como capacidade de um país controlar os seus próprios dados, mas também dados e sistemas tecnológicos. Mas isso significa que um país não deve depender totalmente de tecnologias estrangeiras, mas ter a sua própria autonomia. Muito boa tarde, obrigado pela pergunta. Os países são interdependentes. Ninguém é detentor de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, de todo o saber. O que é necessário é que os países tenham conhecimento de como os seus dados são tratados, de onde e como são alojados, ter o direito de dispor dos seus dados sem a necessidade de estar submetido à vontade de outras entidades que não são detentoras dos dados. Portanto, a soberania não significa necessariamente ter toda a tecnologia do nosso lado. O ideal seria nós controlarmos tudo o que diz respeito à nossa infraestrutura, ao armazenamento, à gestão dos dados. Mas isso não se traduz automaticamente em soberania. Está à frente de um setor que muito tem a ver com a garantia da proteção dos dados pessoais, evitando justamente o vazamento de algumas informações que são sensíveis e que eventualmente possam ser utilizadas de forma indevida. Pode-nos contextualizar aquilo que nós estamos a tratar hoje com o seu setor? Teria o Sr. Presidente de Proteção de Dados feito referência à garantia da integridade dos dados. E nessa sequência da sua pergunta, nós podemos aqui dizer que, ao nível da Direção-Geral, há toda a garantia que nós disponibilizamos ao cidadão de que os dados estão ali confiados e bem
entregues ao serviço do Estado e que, pelo menos até o momento, talvez ainda pelo pouco apetite dos nossos cibernautas, a Direção-Geral não teve ou ainda não sofreu qualquer tipo de invasão que fossem declaradas ao nível da segurança. Tanto é que está-se a tentar, junto ao INIC, ter todas as condições possíveis para que isso também aconteça, ou seja, para que não aconteça a invasão aos nossos sistemas. Ainda só dentro da Direção-Geral, nós temos o nosso sistema devidamente informatizado e devidamente guardado, como dizem as boas regras, num servidor com toda a proteção de segurança do próprio servidor e dos dados que estão ali guardados. Nós, como se pode entender, ou como o país precisa entender, estamos a sair daquilo que é papel, que também durante muito tempo nós protegemos e continuamos a proteger. Estamos a sair do papel para informações ao nível da informática, onde qualquer um poderá, ainda em suas casas, ter acesso a estes dados. Mas ter acesso a esses dados devem ser acessos seguros, confiáveis. Daí a necessidade de termos esse grupo aqui formado para ajudar o país a controlar a saída indevida das informações, não só informações da identidade, como toda a informação do Estado santomense. Muitas vezes o que se rotula por aqui é que a base de dados não está todo ele no país. O facto de estar fora, isso tem alguma implicância? Não. Eu já teria dito o diretor Vanilson que não. Não há qualquer implicância, desde que os dados estejam devidamente seguros. Porque, aliás, nós confiamos no lugar onde temos os dados nesse momento. Eu digo nesse momento porque estamos a fazer de tudo para que os dados venham a Santo Tomé. Durante algum tempo nós tivemos INIC com alguma dificuldade e, aliás, próprio país, a questão energética e associada à questão da internet dificultaram durante muito tempo para que Santo Tomé tivesse aqui os seus dados. Mas ainda assim, os dados estão, é verdade, alojados em Aveiro, mas são nossos e nós é que controlamos. Nós sabemos e conhecemos os acessos. Qualquer cidadão ou quem quer que seja que tivesse que aceder aos dados, ou seja, entrar no servidor que está nesse momento em Aveiro, nós temos e devemos ter conhecimento, sabemos a hora que a pessoa entrou, como é que entrou e por que entrou. Mas isso é quase impossível, porque se nós quisermos fazer um teste aqui agora, ainda que tenhamos o link, nós não conseguiremos entrar no servidor, porque está devidamente protegido. Não conseguiremos entrar. Por isso, os nossos dados não estão assim tão vulnerados, apesar de estarem no estrangeiro. Nós temos aqui o presidente interino do Conselho de Administração da AGER, Cecílio Sacramento. A questão, quando se fala da cibersegurança, fala-se justamente das infraestruturas e sabemos que as infraestruturas que nós temos ainda não são tão seguras. Aquelas críticas, apesar do José Manuel Costa Alegre ter-se referido que quando falamos de infraestruturas, não são aquelas funcionais, não é? É que fez referência. Havia-me perguntado sobre infraestruturas de cibersegurança. Eu disse que, neste momento, as infraestruturas que nós estamos a pautar e temos a necessidade de garantir a sua segurança são infraestruturas setoriais, ou seja, dos constituintes. Agora, ao nível de cibersegurança, nós estamos a trabalhar na maturidade de cibersegurança. Fiz referência de que nós começamos o primeiro passo com a aprovação da deliberação número 43 de 2025, que é o primeiro instrumento. Esse instrumento aprova a criação deste comitê, esse instrumento aprova a Estratégia Nacional de Cibersegurança e aprova o Plano de Ação, o documento que rege as nossas ações. Esta é uma dessas ações no âmbito da implementação de cibersegurança. Teria dito também que, ao nível de infraestrutura de cibersegurança, nós vamos chegar lá. É uma das atividades presentes no plano de ação e também na estratégia. Cecílio Quaresma, enquanto AGER, uma agência reguladora, que papel, portanto, ela desempenha nesse contexto?
Obrigado, Máximo Carlos. Boa tarde a todos. Praticamente o que disse o presidente do Conselho Nacional de Cibersegurança sobre o aspecto de infraestrutura na fase inicial. A AGER faz parte do CNC, não é? Conselho Nacional de Cibersegurança, e nós temos que trabalhar de mãos dadas, de forma que nós possamos trabalhar e transformar as infraestruturas mais robustas. Hoje em dia sabemos que o problema da pirataria é um assunto que realmente nós podemos encontrar bastante. Eu há dias estive num café onde vi um grupo de jovens com um programa que eles conseguem entrar na base da nossa operadora e telefonar, navegar sem saldo, em São Tomé e Príncipe. E isto já está bastante vulgar em São Tomé e Príncipe, que as nossas operadoras não estão conseguindo controlar as suas infraestruturas. Portanto, esse Conselho CNC tem muito trabalho para fazer. Temos sim que trabalhar muito a nível das infraestruturas, porque, como aquilo que eu disse, é bastante grave que nós temos que começar a trabalhar. Porque se conseguem entrar, fazer chamadas, navegar sem pagar, sem saldo, quer dizer que piores poderão fazer. E neste momento, eu não sei se as operadoras têm conhecimento disto, mas é um assunto que a AGER terá que trabalhar, ver se sabe ou se não sabem, mas eu vi os jovens a fazer esse tipo de trabalho. Por isso que é preciso que a CNC trabalhe muito a nível das infraestruturas. Como disse o Zé Manel, é preciso que cada setor transforme, se tenha uma infraestrutura mais robusta possível, antes de nós falarmos da infraestrutura nacional. Porque se as infraestruturas individuais se não forem robustas, mesmo que nós tentamos trabalhar a nível nacional, fique mesmo uma parte para poder controlar. Venâncio Quaresma, do Banco Central. O Banco Central, enquanto uma autoridade monetária do país, naturalmente dispõe de dados sigilosos, digamos assim, de clientes e não só, instituições, empresas, por aí fora. Até que ponto o Banco Central está preparado para lidar com esta situação num contexto de cibersegurança? Obrigado. O Banco Central, tal como outras instituições, está preocupado com a questão de cibersegurança. Daí que nós temos acompanhado algumas iniciativas, tal como iniciativas do governo em aprovar o plano a Estratégia Nacional de Cibersegurança, também aprovar a Comissão Nacional de Cibersegurança, que são instrumentos, portanto, instrumentos necessários. E a nível da Comissão Nacional de Cibersegurança, nós temos algumas atribuições, entre elas a criação de CISET Nacional, a equipa que poderá dar respostas a incidentes de cibersegurança. A nível do Banco Central, nós também temos alguma iniciativa. Nós desenvolvemos um plano de resposta a incidentes de cibersegurança. Este plano nos permite, portanto, ter mecanismos ou procedimentos necessários em caso de incidentes de cibersegurança. Isto nos temos ali um conjunto de ações, desde a preparação, a notificação, erradicação e pós
e temos o pós-incidente. Portanto, é um conjunto que nós chamamos de ciclo de vida do incidente e obriga-nos a implementar uma série de ações, infraestrutura necessária para proteger-nos, como se diz mesmo, a cibersegurança, medidas que permitem-nos de proteger a nossa infraestrutura, nossos dados contra ataques através de, eventualmente, internet e não só. E pode-se aqui aferir alguns incidentes de cibersegurança que já tenham acontecido? Neste momento, não temos registros de incidentes de cibersegurança. Entretanto, não se pode dizer que nós estamos seguros. Então, temos que continuar a implementar infraestruturas, testar, efetuar testes de penetração ao sistema e a nível de segurança, podemos dizer que há tolerância a riscos, quer dizer que pode haver riscos e, se houver riscos, nós temos que saber como é que devemos reagir, quais são as medidas que temos que adotar para eliminar ou para mitigar algum tipo de incidente. O Instituto Nacional de Estatística é também uma instituição que corporiza muitas informações, sobretudo aquelas que têm a ver com a formalização, digamos assim, de dados estatísticos, não é? Tem um papel fundamental justamente nesta questão da cibersegurança e até que ponto estão preparados para lidar com esta questão? Ok, obrigado. Com relação ao Instituto Nacional de Estatística, nós temos levado a cabo várias operações estatísticas e, para tal, nós, como falou o outro colega aí, nós estamos a transferir do papel para o digital e, após o censo, quando tivemos o recenseamento geral da população, houve uma necessidade de reforçar as infraestruturas. Hoje nós já contamos com servidor e outros equipamentos que nos permitem garantir a segurança dos dados, embora não pareça, mas nós armazenamos muitos dados, nós temos dados georreferenciados com as coordenadas latitude e longitude dos alojamentos e outras informações sensíveis, e hoje nós estamos mais equipados e com a segurança, não posso dizer 100% garantida, mas nós temos um nível de segurança um pouco elevado. Alguns inquéritos que nós temos, por exemplo, em breve, para próximos dias, vamos dar o início ao IOF, que é o inquérito orçamento familiar, que também é um inquérito que contém algumas informações sensíveis, como o rendimento de cada agregado. São informações que muitas vezes as pessoas têm algum receio de nos dar, mas nós podemos garantir que esses dados estão salvaguardados, não estão 100% seguros, mas nós garantimos a segurança, porque essa segurança é difícil garantir 100% de segurança, mas nós estamos com a infraestrutura pronta e posso reforçar que nós já não temos dados fora de Santo Tomé. Nós mantemos todos os nossos dados no Instituto. E a senhora José Manuel Costa Alegre, na qualidade de Presidente do Comitê Nacional de Cibersegurança, aqui, portanto, o representante do Banco Central referiu-se a alguns incidentes cibernéticos, tal como também tinha referido. O país está preparado para responder a esses incidentes cibernéticos? Antes de responder essa questão, deixa-me só pontuar aqui um aspecto extremamente importante. É fundamental nós entendermos que nós já chegamos num ponto sem retorno. O uso das ferramentas tecnológicas
pelas instituições levou-nos a um ponto sem retorno. Nós não temos como dizer vale a pena ou não vale a pena. Então, este diálogo é apenas uma reflexão para definirmos estratégias para prosseguirmos. Fez referência ali de alguns incidentes, conforme falou o diretor do Banco Central, se nós estamos preparados ou se não estamos. Aliás, este momento, este diálogo, esta reflexão, é justamente um momento de preparação. Podemos dizer que nós estamos nos preparando. Não existe nenhum Estado que esteja 100% preparado, não existe ninguém, nem mesmo os Estados Unidos da América, que possa dizer que está 100% preparado na matéria de cibersegurança. Porque na medida que nós vamos preparando ferramentas de cibersegurança, os criminosos também vão avançando também na preparação de tipologias de crimes que nós devemos correr atrás para tentar pelo menos mitigar os riscos. Neste aspecto nós podemos entender que São Tomé e Príncipe, pelos expedientes que está dando, pela maturidade que o Estado tem demonstrado, por tudo isso que nós já fizemos, já temos um Comitê Nacional de Cibersegurança, já temos uma Estratégia Nacional de Cibersegurança, já temos um plano que descreve as nossas ações até a maturidade de cibersegurança. Tudo isso nós podemos dizer que estamos nos preparando para que São Tomé e Príncipe ciberneticamente seja um país seguro. E a segurança, como eu fiz referência, não é 100%, mas o fundamental é nós termos todos os elementos fundamentais para que as infraestruturas críticas no país, seja pública ou privada, seja na instituição do Estado ou qualquer outra instituição dentro do país, o nosso espaço tenha a segurança. Os nossos parceiros possam olhar para nós e dizer São Tomé e Príncipe preocupa e tem evitado esforços para que seu espaço cibernético seja também um espaço seguro. Senhora Presidente do Conselho de Administração do INIC, pode-se fazer esta referência, alguma relação comparativa entre a cibersegurança e a proteção de dados pessoais? Sim, nós podemos fazer sim, o Presidente depois pode reforçar que é a matéria da competência da instituição da Agência Nacional de Proteção de Dados. No entanto, posso responder que sim, podemos fazer uma relação comparativa entre a questão de cibersegurança e proteção de dados pessoais. Proteção de dados, no meu entender, nós podemos compô-la por dentro da cibersegurança, porque cibersegurança é para garantir a proteção das infraestruturas críticas, dos dados e dados pessoais e não pessoais. Por isso, digamos que elas estão interrelacionadas, ou seja, a cibersegurança bem aplicada dá segurança à proteção dos dados. Não é? Esta é a relação que eu faço, não sei se o Presidente gostaria de acrescentar algo. Ok, se achou. Fez referência muito bem, Presidente do INIC, existe uma relação muito grande entre a proteção de dados pessoais e a cibersegurança. Mas essa relação é intrínseca, digamos assim? Sim, e eu costumo dizer que cibersegurança e proteção de dados pessoais são dois lados de uma mesma moeda. Por que eu digo isso? Se nós olharmos para os três pilares fundamentais da cibersegurança, nós vamos encontrar integridade, privacidade e confiabilidade. E se nós vamos para a proteção de dados pessoais, começa primeiramente na privacidade e depois vai descendo para outros pilares como a integridade dos dados e a confiabilidade dos dados. Os três pilares estão presentes. Mas a cibersegurança faz uma proteção de forma indiscriminada, não tem que existir especificidade naquilo que é a segurança do espaço cibernético. Já a proteção de dados pessoais está voltado para proteção de dados de pessoas singulares. Daí leva-se muito em consideração a questão da privacidade. Por quê? A proteção de dados pessoais dá uma atenção muito especial, primeiramente aos dados pessoais, e depois faz uma verificação, análise e uma filtragem da infraestrutura que suporta esses dados. A cibersegurança não olha diretamente para os dados, olha primeiramente para a característica da infraestrutura. Essa infraestrutura, ela tem capacidade para garantir a segurança dos dados, garantindo a confiabilidade, integridade e confidencialidade. Aí estamos a falar de cibersegurança. Já a proteção de dados começa primeiramente nos dados. Até porque a proteção de dados pessoais
pode garantir a proteção sem existir um sistema digital. Um documento numa pasta de arquivo, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais tem intervenção ali. Um arquivo morto ou um arquivo qualquer que tenha dados pessoais, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais tem também intervenção ali. Analisar o ambiente onde os dados estão, onde está o data center, se existe qualquer material inflamável, é uma responsabilidade da proteção de dados, mas também é da cibersegurança, porque aqui entra a questão da integridade dos dados. Se esse dado, quem pode ver, quem não pode ver, entra a proteção de dados, quando existem dados pessoais, mas entra a cibersegurança, existindo ou não dados pessoais, para garantir a integridade de dados e assim sucessivamente. Esta relação ela é muito extensa e, como eu costumo dizer, só para voltar a repetir, são dois lados de uma mesma moeda. Exato. O presidente do Conselho, interino do Conselho de Administração da AGER, referiu-se a uma questão que levanta uma certa preocupação, que é a proteção de redes de telecomunicações. Fez referência a pessoas que hoje conseguem ter acesso portanto, a base, ou se quisermos, a rede das duas operadoras de telecomunicações, neste caso a CST Unitel, sem que disponham de saldos nos seus telemóveis. E perguntava-lhe se há, de facto, essa preocupação de proteger as redes de telecomunicações, não só nesse aspecto, como também todas as redes existenciais no país. Obrigado, Máximo Carlos. É um assunto que ainda nós ainda não começamos a trabalhar nesse assunto, porque é preciso explorar, é preciso ter mais conhecimento sobre esse programa, porque é um programa fraudulento. E depois, quem criou o programa também não é em São Tomé, é um programa que está na internet, está livre, ou quem quiser pode baixar o programa e navegar. Então, é um assunto que é preciso trabalhar nesse programa, porque, na verdade, isso poderá trazer problemas sérios para as nossas operadoras que aí em São Tomé e Príncipe. Portanto, é um assunto que nós temos que levar, esse assunto bastante sério, trabalhar com as operadoras para saber até que ponto as pessoas, se eles sabem ou não sobre a existência desse assunto, para vos dizer que há 2 anos para trás, por exemplo, havia um jovem em Neves que conseguiu entrar na base da CST em Neves e vender saldos. Vender saldos da CST. Ele não é da CST e conseguiu entrar e vender saldos em Neves. Eu, se quero saldo, eu vou comprar, ele vende saldo para mim. A CST conseguiu, há tempos, descobrir o problema e conseguiu saber o jovem que fazia isto anteriormente e conseguiu dar maior atenção na sua infraestrutura e o problema foi resolvido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, como disse o Zé Manel, a infraestrutura tem um papel muito importante na cibersegurança, porque falar da cibersegurança e não falar realmente da robustez das infraestruturas é mesmo que dizer que nós estamos a brincar. Porque hoje em dia a cibersegurança é como a equipe de futebol. Os bons jogadores hoje ganham milhões só estar numa bola. E hoje em dia a cibersegurança está dando praticamente a mesma quantidade de dinheiro que tem um jogador. Porque ele, se quiser vender uma informação de São Tomé ou da rede de São Tomé, eu consigo trazer o dinheiro por uma pequena comunidade e ter aquela informação ou aquele sistema que eu preciso e criar aqui o que eu quiser fazer. E eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós, perante esse CNC, onde nós estamos inseridos neste momento, é preciso muito trabalho. É preciso uma coesão. Não só o CNC como nós temos agora, porque realmente a GER
faz parte integrante do CNC, mas também tem outra responsabilidade, que é trabalhar com os operadores e fazer com que esses operadores tenham que ter infraestruturas bem protegidos. Porque se as infraestruturas não forem bem protegidas, podem crer que eles podem estar realmente à mercê desses piratas, não é? Que realmente o que sabem fazer mais é a cibersegurança. E então, nós temos que ter cuidado. Em São Tomé nós somos um país bastante embrionário nessa matéria. Como disse o presidente da CNC, é preciso começar com pequenas infraestruturas sectoriais, mas isso não quer dizer, porém, que a nível nacional nós não precisamos trabalhar na infraestrutura nacional. É preciso começar bem e com segurança, porque nós somos um país pequeno, mas que muitos utilizam a nossa pequenez para fazerem outras coisas. Este problema não se coloca assim com tanto cuidado a nível dos bancos, porque assistimos em alguns países que os chamados hackers conseguem entrar nos sistemas e extraírem valores avultados das contas de alguns clientes nos bancos comerciais. Será que o Banco Central, enquanto autoridade monetária, está a alertar os bancos comerciais para que se acautelem deste fenómeno? Sim. Nós, como tinha referido, no âmbito de um plano de resposta a incidentes de cibersegurança, em que neste momento está envolvido alguns bancos que fazem parte de uma rede que nós chamamos SWIFT, que permite a transferência internacional. A nível de cibersegurança, os bancos também têm a responsabilidade de prestar informações sobre a cibersegurança. Nós vivemos, antes de mais, poderia dizer que cibersegurança para nós vai, digamos assim, fazer parte da nossa orgânica. Nós pretendemos criar um departamento ou uma área específica de cibersegurança. Isto para dizer a importância que nós damos à questão da cibersegurança. Cibersegurança, para nós, vai nos permitir reforçar toda a nossa infraestrutura e também nós sabemos que existem várias ferramentas, existe não só ferramentas, existe necessidade de monitorização dos acessos, tem que saber o que está acontecendo na minha rede, tem que ver mesmo monitorizar visualmente o que está acontecendo na minha rede. Existem várias ferramentas existentes que têm que ser implementadas. As proteções das redes, estamos a falar de firewall, temos que ter o firewall genérico, firewall perímetro, enfim, existem no âmbito do processo de cibersegurança há necessidade, e é isso que nós estamos a fazer, dar passos para proteger o nosso sistema contra eventuais ataques. Mas o Banco Central tem tido conhecimento de algum problema que já terá acontecido no país? No país ou no sistema financeiro? No sistema financeiro, no Banco Central, nós, como eu disse inicialmente, não temos ainda um registro de algum incidente de cibersegurança. E os ataques, entretanto, nós, desde 2018, já começávamos a reforçar nossa infraestrutura, e é o que temos estado a fazer até então.
E não é apenas uma exigência do próprio Banco Central, nós temos organismos internacionais que também exigem que efetivamente haja este reforço, medidas de segurança, de informação no Banco Central. Há uma questão que eu queria levantar que é abrangente, né? Se consideram que a cibersegurança e proteção de dados pessoais é uma condição sine qua non para a transformação digital. Portanto, esta é uma pergunta que é abrangente. Naturalmente, não existe transformação digital sem a cibersegurança e sem a proteção de dados pessoais. É impensável nós concebermos ou pensarmos na maturidade de uma transformação digital sem necessariamente posicionarmos devidamente na matéria tinente à proteção de dados pessoais e cibersegurança. É como se nós estivéssemos a construir um império ou qualquer outra coisa, um banco, qualquer outra coisa, sem necessariamente levar em consideração os aspectos de segurança, os aspectos de confiabilidade, seria semelhante a isso. Repara que em São Tomé e Príncipe, na medida que nós vamos ganhando maturidade na transformação digital, vai se agregando ao nosso ecossistema digital vários serviços. Nós já temos serviços financeiros digitais diversificados, nós temos a questão das ATMs, nós temos a questão da fintech, que é a questão de finanças e tecnologia. Brevemente vamos ter a questão de mobile money. Tudo isso incorpora naquilo que é a transformação digital, na vertente economia digital, mas nós temos também, se nós olharmos para o registro notariado, que está a digitalizar os seus serviços de uma maneira acelerada e positiva. Se nós olharmos para a segurança social, que já está digitalizado, se nós olharmos para o setor das finanças, estou a referir-me à direção das finanças e vários outros setores do país, sem falar dos setores privados, como as operadoras, como os bancos privados, como nós mencionamos aqui, como outras instituições que nós podemos considerar que a sua natureza, ela carece de uma infraestrutura que nós denominamos de infraestrutura crítica. Falar da transformação digital é falar de tudo isto. É falar de pegar naquilo que nós já falamos inicialmente, a nossa soberania, e colocá-la numa perspectiva digital. O próprio Estado, ele estará a operar de maneira digital. E falar de tudo isto, e não acautelar o aspecto da cibersegurança, e não acautelar a questão da privacidade e proteção de dados pessoais, é como se nós estivéssemos a cometer um suicídio digital. Só mesmo para acrescentar também a importância também de nós apostarmos nos recursos humanos, porque falar de tudo isso, de transformação digital, cibersegurança e proteção de dados, é falar também das pessoas. É falar de capacitar as pessoas, deixar os nossos técnicos altamente capacitados para saberem lidar com essas questões técnicas, que são questões novas, que nós devemos olhar para o país e ver de que medida nós estamos, a nível de recursos humanos, preparados para lidar com essa matéria de cibersegurança. Sem falar de que, como foi dito cá também pelo engenheiro Cecílio, que está-se a pagar bilhões para as pessoas dessa área, tanto para invadir como para proteger. Então, nós temos que também valorizar, dar mais capacitação. Falando em capacitação, chegamos eu acho que foi no final de dezembro, meados de dezembro mais ou menos, organizamos uma sessão aberta com um parceiro de Portugal, fizemos um workshop de 2 dias, não é? Se eu não estou no erro, 2 dias de cibersegurança, apresentando alguns aspectos necessários, como uma introdução apenas, porque cibersegurança é uma especialidade no qual nós temos que formar os nossos técnicos e não é um curso barato. E então é uma questão também que, a nível do CNC, junto ao governo, temos que começar a pensar a forma de como é que vamos sustentabilizar financeiramente todas essas ações, porque não existem infraestruturas sem pessoas. Nós é que cuidamos das infraestruturas. O INIC é um exemplo. Nós também temos uma infraestrutura crítica que aloja os dados de muitos sistemas do Estado, e que temos que apostar na capacitação dos novos quadros das pessoas para garantir a segurança e estar preparada para lidar com a questão de cibercrime.
Também no âmbito de cibersegurança e transformação digital, eu também queria aqui reforçar, como o senhor presidente aqui já tinha dito, que não existe infraestrutura 100% segura. Isso não existe em lado nenhum. Nós temos, é como a nossa vida. Nós não podemos dizer que eu, a sair de casa e vim para cá, que está tudo seguro. Nós não sabemos nunca o que poderá acontecer. Do mesmo jeito que acontece no nosso dia a dia, também acontece no mundo virtual. Hoje em dia, Santo Tomé e Príncipe pode não estar a sofrer assim tantos ataques, porque talvez ainda não há aspecto que possa atrair os ataques para cá, mas eu digo que sim, a nível de NIC já sofremos sim ataques e hoje para mim eu já considero isso como algo normal do dia a dia, saber lidar com esses ataques, saber como repor, como buscar a forma de normalizar a situação desde que esse ataque não comprometa os dados pessoais do cidadão ou dos dados que estejam ali alojados. Então, a questão de cibercrime ou o ataque são questões que nós temos que aprender a começar a lidar com esse tipo de situação e estarmos capacitados para lidar com esta situação. Obrigada. Gostaria só de acrescentar ao comentário que a colega Dalila fez relativamente à importância das pessoas na cibersegurança. Falamos da parte técnica, sim, mas a literacia digital para com as pessoas que lidam com a tecnologia no dia a dia, um telemóvel, computador, entrar num site, fazer uma transação bancária, é preciso que haja literacia digital. Porque por mais robusta que seja a infraestrutura, se o nosso comportamento não for adequado, ou se tivermos uma atitude que coloca em causa a segurança, estamos a colocar em causa tudo aquilo que a infraestrutura pode eventualmente garantir. Eu se deixo uma palavra passe, as minhas credenciais de acesso disponíveis, por mais robusta que seja a tecnologia ou a infraestrutura, alguém poderá fazer passar-se por mim e aceder aos serviços que, em teoria, só eu deveria ter acesso. Portanto, a literacia digital é muito importante e complementa também a robustez da infraestrutura. Por outro lado, se nós pensarmos que as pessoas é que operam a tecnologia e apesar do advento da inteligência artificial, as pessoas continuam e continuarão a existir. Devemos começar desde muito cedo a influenciar positivamente as crianças para que possam ter atitudes proativas, possam ter determinados cuidados, que possam entender a melhor maneira de usar a tecnologia, usar o espaço cibernético e a forma como podem ou não divulgar certos dados ou informações. Eu vou recorrer ao papel antes de falarmos da transformação. Na direção geral, direção e os colaboradores, sabemos que o livro, os acervos que estão ali são de cada cidadão e devemos cuidar deles como se estivéssemos a cuidar daquele próprio cidadão, evitando que as páginas se desapareçam. É a mesma coisa que nós estamos a tentar fazer e vamos fazer na transformação digital. Daí que a literacia é uma coisa muito boa e fundamental, como dizia o colega Vanilson, porque nós também dizemos aos nossos colaboradores e colegas, e eles aplicam muitas vezes, nós, ao sairmos ou abandonarmos o nosso posto de trabalho, deixarmos o nosso computador ligado, devemos imediatamente desligar ou desativar o nosso acesso. Porque eu, quando deixo o meu computador ligado com a minha password aberta ou a minha página aberta, qualquer colaborador ou qualquer cidadão pode fazer uso daquela página e depois fazer coisas que não sejam e que não são dignas para qualquer serviço que guarda ou que conserva os dados pessoais. Aqui ainda na transformação digital, eu acho que devemos também engajar ou fazer uma sensibilização muito próxima aos nossos dirigentes, ao Estado santomense,
a toda a população que trabalha voltada a dados pessoais ou que são responsáveis máximos pelos dados pessoais. Daí o engajamento aos nossos dirigentes, fazer com que eles também se apercebam, primeiro, que nós devemos ter infraestruturas seguras, e para termos infraestrutura segura há necessidade de nós pagarmos os certificados, as licenças, que nós devemos ter o lugar devidamente apetrechado. Por exemplo, eu se deixo o meu livro, como aconteceu há dias, que tem acontecido sempre com o tribunal, deixar cair a água que invade o nosso espaço e estraga os nossos livros, se eu deixar, por exemplo, de apoiar, no caso, a infraestrutura que supostamente estaria ou deva ficar alojada no INIC, se eu deixar vulnerável, imediatamente eu perco os dados. Como um livro, se eu retiro dali a página ou se a página é molhada, eu perco um cidadão. É como se estivesse a matar alguém. Desculpem o silogismo, mas é basicamente isso que nós temos aí naquilo que é transformação digital e o engajamento que nós devemos também fazer junto aos nossos dirigentes. Quanto à capacitação dos nossos técnicos e colaboradores, é sempre salutar. Nós devemos fazer com que nós próprios e nossos colaboradores tenhamos sempre, ou estejamos sempre a acompanhar a evolução. Porque as experiências de outros países servirão para nós. Nós somos pequenos, temos poucos meios, ainda não somos, penso eu, apetecíveis, mas nunca se sabe o dia da manhã. Daí os colegas terem dito que ninguém está seguro a 100%. Mas se nós formos copiando e aperfeiçoarmos aquilo que se faz em outras paragens, de certeza absoluta que essa garantia será, ainda que não fosse 100%, rondaria aos 100%. Obrigado. Exato. Não sei se o painel aqui deste lado também quer acrescentar alguma coisa. Obrigado mais uma vez. Eu não quero ser repetitivo em relação aos que os colegas já disseram, mas eu acho que falar de cibersegurança e transformação digital, eu acho que só um painel não vai chegar para falar, se esgotar. Sobretudo em São Tomé e Príncipe, realmente não estamos a nascer. E para vos dizer sinceramente, aquilo que disse o Zé Manel sobre toda aquela tecnologia de dinheiro, etc., envio, grande money, que eu vi em outros países, etc., para mim é muito bonito ouvir falar isto. Mas temos que ser uma coisa importante. Energia. Nós não podemos falar, não podemos mesmo brincar falar de cibersegurança de fundo digital sem falar de energia. É preciso, porque são elementos que realmente que nós temos nessa matéria, temos disso. Porque isso faz parte também da infraestrutura. Por isso que é uma matéria que temos muito a discutir nessa matéria de cibersegurança e transformação digital. Queremos transformar muito bem, mais rápido, etc. Temos aqui o serviço onde está o Silvestre. Agora, se nós queremos, por exemplo, um bilhete de identidade rápido, etc., eu quero. Não energia. Tudo água abaixo. Por isso que falar sobre esse aspecto técnico é preciso envolver toda a camada santomense nesse trabalho, porque só seguiremos a ganhar se realmente nós queremos que as coisas funcionem. Porque eu não posso transformar São Tomé e Príncipe em um sistema digital quando eu estou no gabinete a trabalhar com energia. Logo, eu como regulador desse setor também, energia e por aí fora, é preciso que nós realmente temos que trabalhar nessa matéria. Matéria de energia, matéria de telecomunicações, matéria de redes, etc. Hoje em dia nós temos, sem falar muito disso, nós temos dois operadores em São Tomé, uma operadora que tem cerca de 40% da rede de fibra óptica e outra que tem cerca de 3% da fibra óptica. E hoje, falar de transformação digital e fazer uma rede só com feixe artesiano
como nós temos hoje em São Tomé e Príncipe, em que praticamente 70% da nossa rede é feita ponto a ponto com feixe artesiano, há um atraso muito grande para que realmente possamos ter essa transformação digital real no país. Portanto, é preciso transformar as nossas comunicações em comunicações realmente digitais. Levar realmente rede da fibra óptica para mais lugares. Porque quando eu tenho uma rede em que um operador tem 40%, 50% da fibra óptica, outro tem 3%, e depois eu quero um trabalho digital em que eu sei que a velocidade não é a mesma coisa. Eu tenho grandes atrasos. É preciso trabalhar nessa matéria. Por isso que eu digo que é um trabalho que vamos começar, e temos que começar, mas é preciso que também cada um de nós, cada responsável dos setores, tem que saber que trabalho tem a fazer. Porque senão nós estamos a trabalhar, como dizer, água com cesto. Tem boas ideias, mas quando avançamos, um passo para frente e dois para trás. É preciso que nós comecemos bem e saber onde vamos começar. E é isso que eu digo. Por exemplo, nós temos a educação que tem um projeto muito bom, um projeto onde se fala muito da literacia digital, um projeto com o Banco Mundial e também a ITU e Unicef, chamado GIGA. É um projeto que vai desenvolver muito a rede digital nas escolas, onde as crianças, desde a tenra idade, já começam a manipular os computadores e por aí fora, e saber manipular a internet nas escolas por aí fora. Mas, como eu disse, muitas vezes nós em São Tomé e Príncipe temos muitas escolas que não têm rede de comunicação, muitas escolas ainda não têm energia. E então, essa transformação digital, para essas crianças, fica muito aquém da expectativa. E é preciso que nós tenhamos uma atenção nisso e trabalhar cada dia que se passa para que realmente a cibersegurança e a transformação digital seja, para São Tomé, uma realidade. Obrigado. Exato. Também querem referir a esse aspecto, que é uma questão abrangente para todos. O senhor diretor da tecnologia do Banco Central quer referir a um aspecto? Relativamente a essa questão, do meu ponto de vista, eu considero que a transformação digital é um processo, digamos assim, irreversível. É um processo que todos nós estamos, digamos assim, empenhados. Nós todos queremos que haja transformação digital. Nós implementamos soluções nos setores para a transformação digital. Nós temos o mercado aberto para entidades que queiram desenvolver seus produtos digitais. O que nós queremos é que haja segurança. Portanto, e cibersegurança, os requisitos de cibersegurança vêm aí para que efetivamente nós tenhamos soluções seguras. Como disse o responsável da proteção de dados, é necessário que as soluções sejam, que não haja acesso indivíduo a informações, que o sistema, a infraestrutura seja devidamente segura para proteger os dados que estão ali. Portanto, claro, devemos avançar, nós abraçar a transformação digital, que é, digamos assim, é um caminho, digamos assim. Entretanto, não podemos fazer isto, passar para uma transformação sem ter em conta os requisitos de segurança de informação. Exato, muito obrigado. Quer também referir a um aspecto? Não. Eu, por ser o último, pronto, sinto-me ultrapassado um bocado, mas eu só queria dizer que, para mim, um dos pontos mais importantes é a literacia digital, começando desde as escolas e por aí vai, chegando até a população em geral. E um dos pontos mais importantes seria o engajamento político. Eu acho que essa seria a mais importante de todas, para que nós possamos dar passos significativos. Obrigado. Exato. Aqui, portanto, ao meu lado direito tenho Conceição Raposo, da AGER, do lado esquerdo a Bronzinda Costa, do INIC.
e a Conceição Raposo também gostaria aqui de fazer algum remate relativamente àquilo que nós estamos a falar. Sim, muito obrigada, mais uma vez boa tarde a todos. Nós estamos a discutir os desafios que nós já temos e vamos continuar a ter. A literacia digital é um dos desafios, mas devemos também nunca esquecer de algum investimento tecnológico que é importante para que nós avancemos e, sobretudo, não esquecer de uma regulação eficaz, porque não podemos falar de cibersegurança e de proteção dos dados sem que nós tenhamos uma base. Não podemos sair à rua e falar sem termos, de facto, esses instrumentos que nos permitem, de facto, interagir e entrar quando formos para a literacia digital, temos que também ter já esses instrumentos para podermos dizer às pessoas que não estamos a fazer só por fazer, mas uma necessidade que devemos fazer. Então, nós todos ali estamos imbuídos desta tarefa, exigir ao Estado investimento tecnológico, que sem isso nós não poderíamos avançar, e uma regulação eficaz para que, de facto, o nosso trabalho seja comprometido e eficaz. Obrigada. A Brusinda Costa, do INIC. Obrigada pela oportunidade. É para dizer que nos 18 anos da INIC, falar sobre esse tema é muito essencial, mas na verdade é que nós já estamos posto tudo isso em prática e o que precisa ser feito também é cada pessoa individualmente precisa salvaguardar os seus dados, como já falamos aqui, que é um caminho sem volta, já estamos na era digital e nessa era eu e você precisamos também assegurar os nossos dados da melhor forma possível. E falando da literacia digital, sabemos que muitos jovens usam a internet só por usar, mas a internet tem muita coisa para ser explorada e uma delas é o aprendizado. Na internet nós podemos tanto trabalhar na segurança como também na literacia digital. Tanto eu como cada pai, quem tem filho, né, precisa de também incutir na mente das crianças sobre segurança, porque assim, quanto mais segurança nós tivermos, as coisas correm melhor, tanto na parte da infraestrutura, quanto também no pessoal. E que só assim nós podemos ter resultados certos, né, sobre a segurança digital. Obrigada. Exato. Muito obrigado. Tal como nós constatamos, a soberania digital está intrinsecamente ligada à segurança nacional, já que ataques informáticos, como nós já referimos aqui, podem comprometer instituições públicas e privadas. Além disso, a soberania digital contribui para o desenvolvimento económico, incentivando a inovação e a criação de tecnologias locais. Tal como disse o presidente do comitê aqui que foi oficializado, José Manuel Costa Alegre, portanto, é preciso nós aprimorarmos cada vez mais. Sim, por isso é que este passo que nós estamos a dar é um passo extremamente consciente e seguro. Seguro porque nós não estamos a reunir aqui por acaso, é sequência de vários expedientes que já tivemos ao nível do Comitê. O Comitê Nacional de Cibersegurança tem essa lista de instituições que eu disse que faz parte, mas ao nível de dispositivo legal ou de instrumentos que dão suporte ao Comitê, tudo isso que nós falamos aqui comporta dentro do documento. A Estratégia Nacional de Cibersegurança tem indicações daquilo que disse a Dalila, e muito bem, sobre a literacia digital, como é que deve ser implementada a literacia digital. A Estratégia Nacional fala como os constituintes, quando eu falo de constituintes, eu estou a falar de instituições que têm infraestruturas críticas, como o caso do Banco Central, os bancos comerciais, as companhias de telecomunicações,
todos os ministérios, a Assembleia Nacional, esses constituintes terão uma responsabilidade grande. Eles trabalharão em parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança, o CICERT, Centro Nacional de Respostas a Incidentes de Cibersegurança. E falamos muito pouco deste gabinete, que é o Centro de Resposta a Incidentes de Cibersegurança, que é uma instituição ou um gabinete que surge decorrente da criação da estratégia e do próprio comitê. E o CICERT tem a responsabilidade de receber as reclamações, as ameaças, quer da parte dos constituintes, quer da parte da própria proatividade da CICERT, que poderá identificar algumas ameaças, alguns perigos que podem ocorrer no nosso ecossistema digital. Sabe que nós temos um ecossistema digital que é impossível a existência deste ecossistema digital sem a matéria atinente à cibersegurança e à proteção de dados pessoais. Logo, o desenvolvimento econômico e social de um país não pode ocorrer se não existir uma maturidade real nesses dois aspectos que nós mencionamos. Portanto, a Estratégia Nacional de Cibersegurança foi um documento que sofreu intervenção de todas as instituições públicas, privadas, inclusive de pessoas singulares também. Foi envolvida a região autónoma de Príncipe na preparação dessa estratégia, foi envolvida todas as instituições aqui presentes, foi envolvida também algumas organizações não governamentais, a Associação de Pessoas com Deficiência. Foi um debate plural, onde todos estiveram presentes, todos deram a sua contribuição na medida do conhecimento que têm, e é na base dessas contribuições é que se construiu, com o apoio de uma consultoria internacional, a Estratégia Nacional de Cibersegurança, que levou em consideração todos os aspectos internacionais, levou em consideração, financiado pelo Banco Mundial através do projeto STP Digital, levou em consideração todos os aspectos à volta da matéria de cibersegurança. Sabe, eu costumo dizer às pessoas que, na matéria de novas tecnologias, quem faz por último tem por obrigação fazer melhor. Porque ele conhece os erros dos outros, ele consegue debelar e ultrapassar alguns erros que ele pode identificar e não voltar a cometer esses erros. Então, na preparação dessa estratégia, nós levamos em consideração tudo isso. Depois da estratégia estar já preparada, ela foi submetida ao governo, ela foi apresentada ao governo, ela foi discutida com o governo e ela foi aprovada através da deliberação número 43, 2025. Como eu disse inicialmente, esta deliberação aprovou a Estratégia Nacional de Cibersegurança, criou o Comitê Nacional de Cibersegurança e o Plano de Ação de Cibersegurança. E tudo que nós estamos a refletir aqui nesta apresentação tão agradável do Comitê Nacional de Cibersegurança é tudo quanto sofreu intervenção, análise de toda a gente. Por isso nós consideramos que nós estamos num caminho certo, estamos a dar passos seguros e certos, e nós já conseguimos identificar onde nós queremos chegar e quais são as ações que nós devemos empreender para chegar onde nós pretendemos chegar. Muito obrigado, Sr. Presidente do Comitê Nacional de Cibersegurança. Já falamos aqui da capacitação, da literacia digital, da cultura de cibersegurança, e também vimos outros aspectos essenciais que têm, de facto, uma relação no desenvolvimento do país. Também aqui há uma questão fundamental de referir, que é a questão das parcerias internacionais, para que ela seja equilibrada, porque nós não tocamos isso de forma contundente, porque nós estamos isolados, não é? Temos os nossos parceiros também, não é? Sim, senhora. Ok, escapou-me algo. No âmbito desta consultoria onde eu referi que participou vários são-tomenses a um nível nacional, nós, o comitê, já também definimos uma estratégia que é para ter
nós podemos chamar isso de um workshop, como é que nós chamamos isso? Um workshop online, digital, onde nós vamos envolver os profissionais são-tomenses que estão espalhados em várias paragens do mundo, que são especialistas na matéria de cibersegurança e também na proteção de dados pessoais. Eles estão extremamente identificados, nós conhecemos ao nível internacional os são-tomenses que operam nesta área, nós vamos depois entrar em contato com eles e estabelecer esta conexão, porque nós todos, os que estão cá e os que estão lá, queremos a mesma coisa, o melhor para São Tomé e Príncipe. Concernente à parceria internacional, eu ainda reuni-me com a representante da Unicef, justamente, quinta-feira, com a representante da Unicef, justamente para analisarmos a proteção de crianças no mundo digital. Como é que nós podemos trabalhar de forma cooperativa para garantir que as crianças, seja no ensino básico, secundário ou universitário, que já não é criança, são jovens, adolescentes e adultos, como é que nós devemos garantir, principalmente no caso a Unicef, garantir a segurança das crianças no mundo digital. Nós analisamos um conjunto de aspectos, dentre eles algumas aplicações que são desenvolvidas, por exemplo, exclusivamente para crianças. Se nós vamos olhar para o YouTube, existe YouTube Kids, que é desenvolvido exclusivamente para criança. Mas o que eles nos disseram é que alguns desses aplicativos, nomeadamente YouTube e não só, alguns que são instalados diretamente no dispositivo para uso infantil, existe alguma limitação de usá-los em São Tomé e Príncipe, existe um bloqueio. Daí que é uma preocupação que eu garanti à senhora que, ao nível do Comitê Nacional de Cibersegurança, vamos trabalhar em conjunto como encontrar forma de ultrapassar isso. Mas também na sexta-feira eu reuni-me com a representante da Smart Africa, que é uma organização africana, digamos que é a organização mais internacional e mais proativa na matéria de novas tecnologias a nível do continente africano, e reuni-me com a coordenadora para a lusofonia da Smart Africa. E uma das coisas que nós discutimos e analisamos profundamente é a questão de cibersegurança. Como é que a Smart Africa poderá colaborar conosco? Nós temos conhecimento, eu já participei em vários eventos com a participação, colaboração e financiamento da Smart Africa, e eu entendi e percebi que a lusofonia tem estado um pouco de fora. E a estratégia, no ponto de vista internacional, é ter um espaço para que a lusofonia também tenha um espaço a nível do continente africano, de participar, beneficiar das oportunidades e beneficiar dos recursos. Ela mostrou-me uma aplicação chamada SADA, que é uma academia da Smart Africa, onde qualquer pessoa do continente africano pode participar, inscrever e participar em diversas formações. Nós falamos aqui da questão de capacitação de pessoal. Essas formações, grande parte são gratuitas para os membros da Smart Africa. São Tomé e Príncipe é membro da Smart Africa, mas pelo facto de nós termos a barreira linguística, nós não temos aproveitado essas ferramentas. O que ela nos garantiu é que estão a evitar esforços para que esta plataforma também esteja em português, de maneira que as pessoas da lusofonia também possam participar e fazerem formações nesta plataforma. Mas quando o comitê estiver 100% operacional, nós vamos empreender também algumas movimentações internacionais. Nós precisamos cooperar com o comitê dos outros países. Neste momento, nós já temos cooperação com a Filipina. O Comitê de Cibersegurança já é o ponto focal de São Tomé e Príncipe na cooperação com o Centro de Cibersegurança das Filipinas. Nós já tivemos colegas já foram para Portugal, para o Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal, para fazer uma primeira visita, uma visita guiada, e nós poderemos no futuro termos vários expedientes internacionais, porque não tem como nesta matéria trabalhar sozinho. Não existe uma fronteira digital, é necessário existir cooperação, é necessário rubricar acordos, é necessário assinar convenções, aprovar convenções para que esta aldeia global, e se quisermos esta aldeia digital global, nós não estejamos isolados dela, que nós também podemos ter uma participação ativa, e para isso nós temos que preparar, sermos bastante proativos nas relações internacionais. Diante de tudo quanto foi refletido aqui neste diálogo, chegamos, portanto, à conclusão que os países estão a se preparar, particularmente o São Tomé e Príncipe, para garantir a sua soberania digital, tal como disse
o presidente do Comitê Nacional de Cibersegurança, José Manuel Costa Alegre, os últimos devem começar bem, né? Porque vão tirar, portanto, aprender com os erros cometidos pelos outros países. Mas aqui, portanto, ficou claro que é possível, de facto, alcançar uma soberania digital, embora não ser total. Nós, a nível de São Tomé e Príncipe, sabe que cibersegurança, existem vários serviços que comportam cibersegurança. E para nós termos todos esses serviços, isso demanda investimento financeiro para tê-los a funcionar. De maneira que, no nosso caso, nós identificamos 2 serviços fundamentais para a cibersegurança. Nós vamos começar nesta primeira etapa com 2 serviços e paulatinamente vamos evoluindo para mais, agregando mais serviços. Dentre esses 2, o primeiro é gestão de incidentes de cibersegurança, é o fundamental. Qualquer instituição, organização que trata de cibersegurança tem que ter gestão de riscos em matéria de cibersegurança, mas o segundo serviço que nós temos também, que nós vamos arrancar os 2 agora, é a questão de conscientização. Falou-se aqui da questão de sensibilização, literacia digital. No nosso plano de ação e na nossa estratégia, ele está ali como conscientização, que vai população, estudantes, o governo, as instituições que nós estamos aqui a chamar de constituintes, a população em geral. Estes 2 serviços, a intenção é abranger toda a massa nacional, seja instituição pública ou privada, dizer que naquilo que é a garantia de soberania, com esses 2 serviços que nós estamos a começar por causa da nossa limitação, nós acreditamos que vamos fazê-lo bem, como eu referi inicialmente. Então, em conclusão, a soberania digital é um tema fundamental em São Tomé e Príncipe e no mundo. Não se trata apenas de tecnologia, mas também de segurança, economia, independência nacional. Garantir essa soberania, de facto, é um passo essencial para construir um futuro mais seguro e desenvolvido. Com certeza. Repara que eu fiz referência inicialmente que a soberania existe. O que nós estamos a fazer é transportá-lo para a digital. Quando nós falamos da transformação digital, nós estamos a dizer que tudo quanto nós até hoje usamos de forma analógica ou manual, eu fiz referência aqui, por exemplo, à segurança social. Quando eu tenho no digital a segurança social do meu país, as finanças do meu país, o Banco Central do meu país, os bancos comerciais do meu país, as companhias de telecomunicações do meu país, o governo do meu país, tudo do meu país está no digital, eu tenho liberdade de falar na soberania digital, mas eu tenho responsabilidade de garantir esta soberania digital. Ali entra a questão de cibersegurança e a proteção de dados pessoais. Bem, só me resta agradecer a todos este painel com o qual, portanto, dialogamos. Foi dito aqui que este diálogo não é suficiente para falar de um tema tão vasto que é a soberania digital. Haverá mais oportunidades, tal como disse o Presidente do Comitê Nacional da Cibersegurança, mais ações vão ser desenvolvidas, tanto a nível dos mídias e não só, nas escolas, para que se tenha uma noção exata do que é a soberania, a cibersegurança ou soberania digital. Portanto, a todos, muito obrigado e voltamos numa próxima ocasião.